Pois bem, o caso do Banco Master, lá do Daniel Worcaro, né, o presidente do Banco Master, subiu para o STF, meu amigo, na velocidade da luz. Como é que pode, né, meu amigo? De repente, agora o STF é palco para tudo. O STF decide os casos no Brasil, o que ele quer julgar, o que ele não quer julgar, porque a verdade é essa, né? Deveria ser caso para a primeira instância. O Daniel Worcaro não é governador, não é deputado, não é presidente da República, então deveria ser julgado na primeira instância como qualquer pessoa normal. Ah, mas ele é rico. Isso não quer dizer nada, meu amigo. Em termos de justiça, era para ser todo mundo da primeira instância, né? Então, como é que esse processo foi parar no STF tão rápido, né? E mais do que isso, por que o Toffoli botou sigilo máximo no caso do Worcaro? Virou uma caixa preta, meu amigo. Fecha tudo. Vamos entender esse caso aqui, porque, bom, vocês sabem a resposta, né? A resposta é que, pô, isso aqui mexe com gente importante em Brasília, por mais que os nomes ainda não tenham sido expostos, eles fatalmente serão expostos em algum momento, né? Pois bem, o Toffoli decretou sigilo máximo no caso do Banco Master, né? E isso é uma coisa que chama atenção. Por quê? Porque o sigilo é a exceção no direito brasileiro. Em tese, qualquer processo deveria ser público, né? Se você está sendo acusado de alguma coisa, a coisa toda é pública, as informações estão disponíveis para qualquer um ver. Apenas em casos em que há um risco específico para alguma situação que ele pode ser decretado sigilo. Por exemplo, é muito comum isso em casos de família, para proteger a criança, né? O pai e a mãe que estão se separando, que se fodam os dois, eles são adultos, estão brigando, tem que ser tudo público, mas às vezes tem a criança envolvida, e pode prejudicar a criança, pode acabar respingando alguma coisa na criança. Então, em casos de família, é muito comum você ter sigilo nessa situação, né? E em alguns outros casos assim, mas via de regra, a justiça é para ser pública, né? Para todo mundo até poder controlar a justiça, ver se não está sendo feita nenhum absurdo, né? Ultimamente, porém, o STF tem violado esse princípio da publicidade seguidamente, né? O caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes foi outro exemplo de inquérito que está totalmente sigiloso, ninguém sabia de nada. Ah, mas no final, quando foi julgado, o inquérito ficou público. As partes que caíram no processo final foram tornadas públicas, mas esse que é o problema, porque você pode imaginar que teve outras investigações que foram feitas pela polícia que não corroboravam a história de ficção científica inventada naquele relatório da PF e que não foram mencionadas para ninguém, nem para a defesa. Seria coisa que poderia ser usado pela defesa para defender o seu caso, né? Por exemplo, vamos supor, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu não tenho essa informação, mas vamos supor que houvesse uma mensagem que o pessoal capturou lá, que a polícia capturou, dizendo que não quero golpe nenhum, não vai ter golpe nenhum, não vou fazer golpe nenhum, sai pra lá e não sei o que lá. Esse tipo de mensagem não entrou no inquérito final. Por quê? Porque não interessava para o procurador, não interessava para a polícia, não corroborava a narrativa deles. Deveria ter entrado, deveria ter sido tudo público, né? Então, esse é só mais um dos absurdos desse caso do Alexandre de Moraes, aí do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E agora o Toffoli faz a mesma coisa com o caso do Daniel Worcaro. E por que ele decretou esse sigilo? Porque, né, é lógico, tem gente envolvida, gente importante envolvida nessa história. Algumas pessoas estão falando sobre a mulher do Alexandre de Moraes. Eu já expliquei para vocês que advogado não é parceiro do criminoso. Você advogar para um criminoso é você prestar um serviço para ele. Não quer dizer que você seja complacente, que você seja cúmplice do criminoso naquela empreitada criminosa, tá? Até o pior estuprador do mundo merece um advogado para guiar ele lá no processo e coisa e tal. E esse advogado certamente não é a favor do cara, ele vai defender o cara tecnicamente, vai usar a melhor técnica do direito para defender ele, mas não quer dizer que que concorde com o que o seu cliente fez, né? Agora, é verdade também que quando se trata de criminosos de alto escalão, o pessoal que tem muita bufunfa, não é incomum um advogado acabar sendo de fato um associado criminoso. Isso não é incomum. O que eu quero dizer para vocês só é o seguinte, o mero fato de alguém ser advogado de alguém não implica que essa pessoa é cúmplice ou que estaria envolvida nesse crime que a pessoa está cometendo. Pode ser que a pessoa tenha, né, que seja cúmplice, esteja envolvida no crime? Pode ser. Mas não é só o mero fato de ser ligado, não quer dizer isso, né? Então muita gente tem falado que a mulher do Alexandre de Moraes, ela defendeu o Banco Master, não o Daniel Worcaro especificamente, mas o Banco Master, e por isso ela seria criminosa, estaria envolvida nessa história toda. Bom, de novo,
o mero fato dela ter advogado para o Banco Master não quer dizer nada. Agora, pode ser que surja alguma informação mais adiante que realmente aponte para uma ligação da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master e com o Daniel Worcaro. Aí pode ser que surja alguma coisa, pode ser que não seria incomum, como eu falei para vocês, quando o criminoso é muito rico, né, é muito comum os advogados acabarem se tornando parceiros ou cúmplices do criminoso, né? O criminoso começa a oferecer uma grana pro cara ajudar ele ali nas coisas que ele precisa, fora do trabalho técnico do direito. Então o trabalho técnico de defender o cara na justiça, isso daí é o que se espera do advogado, não tem nada de errado. Agora, né, pode ter coisa a mais, né? A gente tem casos desses comandantes do PCC, do Comando Vermelho, em que os advogados acabam virando moleque de recado, de levar recado para outro líder da facção, de arrumar outro caso, de mandar um recado para fulano, e levar recado para fulano. Isso daí não é papel de defesa técnica. Defesa técnica é defender o cara junto ao juiz lá no processo que o cara está sendo acusado, não é dar recado para os outros. Dar recado para os outros é cumplicidade, né? Ainda mais, bom, no caso, se o recado for referente à organização criminosa, evidentemente. Se for um recado, sei lá, avisa o titio que se aconteceu alguma coisa, não é uma coisa de família, em tese não quer dizer nada, mas se for referente ao intuito criminoso, à organização criminosa, isso pode ser sim. Não é incomum advogados serem ligados aos criminosos, mas o mero fato de você ser advogado de alguém não depõe contra você. Não quer dizer que você seja associado àquele criminoso. Então, o pessoal está dizendo aqui, muita gente está dizendo, que é a troca de favor do Toffoli com o Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes decretou o inquérito das fake news, botou tudo sob sigilo e acabou com a investigação lá do amigo do meu pai, que implicava o Toffoli na corrupção da Odebrecht. E agora o Toffoli estaria devolvendo favor, né, colocando sigilo no caso do Worcaro para livrar a mulher do Alexandre de Moraes. Mas, de novo, o mero fato dela ser advogada não quer dizer nada, né? Se ao longo da investigação se descobrir alguma outra informação, aí é outra história. Aí essa informação é que é importante para dizer que ela ou que ela tinha alguma ligação criminosa com o Worcaro, né? Meramente ser advogado não é. Mas tem até uma outra coisa curiosa, como é que esse caso chegou no STF, né? Porque, lembra, o STF, em tese, é a última instância da justiça brasileira, né? E ninguém que consta ali na coisa teria ligação, pelo menos nessa investigação até aqui, ligação com deputados, ou governadores, ou presidente da República. Lembra, o foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, se o acusado é um deputado, um senador, um ministro, o presidente da República ou um governador, ele vai para o STF. Agora o governador não lembra se é o STF ou se é o tribunal do estado dele. Mas enfim, vocês entenderam. Nesse caso aqui não é. O Worcaro é um cara muito rico, é verdade, mas até aqui só tem coisas no pessoal particular, né? Aí aqui, ó, na última quinta-feira, dia 27, os advogados de Worcaro acionaram o STF com uma reclamação que serve, entre outras coisas, para garantir que as decisões da corte sejam respeitadas por instâncias inferiores. Então, o que é uma reclamação constitucional? O STF ele fez uma súmula vinculante, dizendo que tal assunto é para ser tratado de tal forma, e algum juiz, no meio do caminho, está desrespeitando essa súmula do STF, está decidindo uma outra coisa. E aí, para isso, você entra com uma reclamação no STF. Qual foi a decisão nesse caso, a gente não sabe. Agora, o que o Worcaro está alegando é que a Justiça Federal de Brasília, que é onde o caso está correndo, não é o fórum competente para cuidar das investigações que o levaram à cadeia. E quer que o caso suba para o STF por conta de um contrato imobiliário apreendido pelos investigadores que menciona o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Então, duas coisas importantes. Primeira coisa, é um deputado do PL, do partido do Bolsonaro, tá? Da Bahia, né? E um contrato imobiliário que foi apreendido pelos investigadores. E aí o que ele quer dizer? Se tem um deputado envolvido, então tem que ser no STF, porque o deputado em si tem prerrogativa de foro de função. Mas a questão toda é a seguinte, a polícia não está acusando o deputado de nada. Pelo menos até aqui não existe nenhuma indicação de que o deputado tenha feito alguma coisa errada. O mero fato da pessoa ter algum contato com algum deputado não faz com que o caso suba para o STF, não tem isso. Só se algum deputado está sendo acusado de alguma coisa, não é o caso aqui. Então essa subida para o STF foi um truquezinho mesmo. O fato do Toffoli ter aceitado essa subida para o STF, evidentemente, é porque
Tem coisa errada aí. Eles querem cuidar desse caso do Vorcaro. Não é o deputado João Carlos Barcelar o problema. O problema isso é uma coisa que eles acharam que podia fazer ligação, e uma ligação que não envolvesse o governo, porque o grande problema nessa história deve ser o governo. Eles não fariam essa subida para o STF se fosse coisa da oposição. Né, se fosse o Ciro Nogueira, se fosse Valdemar da Costa Neto. Não, eles querem subir para o STF para proteger o pessoal do governo. Como eu falei para vocês, o Daniel Vorcaro e o Banco Master é um caso que é bem democrático, vamos dizer assim. Tem gente do governo, tem gente do centrão, tem gente da oposição, tem gente de tudo quanto é tipo que potencialmente pode ter ligação com o Banco Master, né? E levar para o STF, vocês sabem qual é o truque que eles vão fazer. Eles vão fazer o truque que eles já fizeram todos aí, que é ignorar tudo quanto é acusação que tenha contra o governo Lula. Não, isso aqui não pode investigar, não, porque isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é antidemocrático, investigar o governo Lula. Agora, esse cara aqui, citar o nome do Bolsonaro, investiga imediatamente. Bolsonaro ligado no Banco Master, não sei o que lá, vão caçar qualquer coisa que tenha ligação com a oposição, porque a gente sabe que hoje em dia o STF é um tribunal de exceção, é um tribunal que persegue a direita abertamente, que está cagando para os crimes do Lula, que está cagando para a corrupção e só quer saber de tirar a direita do jogo eleitoral no Brasil, né? O processo foi atuado. Repara que o processo, a soltura dele ainda aconteceu na Justiça de Brasília, tá? A desembargadora de Brasília decidiu soltar o Daniel Vorcaro, mas a essa altura, como eu falei no último vídeo, provavelmente porque o Toffoli pediu, né? Olha só, eu vou pegar esse caso para cá, mas para não ficar feio de eu pegar e soltar o Vorcaro, ô dona desembargadora, dá um jeito aí, solta o cara aí que eu vou, depois a gente acerta, a gente dá um jeito aí, né? Alguma coisa que você precisar, eu estou à disposição e coisa e tal. Troca de favores, meu amigo, é a moeda mais antiga da política, né? É a moeda mais comum na política, no final das contas, né? Então, o processo foi atuado inicialmente em segredo de justiça, mas após o blogger revelar na última sexta-feira a ofensiva jurídica de Vorcaro no STF, o Toffoli aumentou o nível de restrição na divulgação de informações e colocou o processo como sigiloso. Ou seja, segredo de justiça já é a exceção da coisa. Agora ele botou tudo como sigiloso, não pode ter nenhuma informação de nada. Por que botou como sigiloso? Exatamente porque para saber que esse era o caso que levou o processo para o STF, né, que não deveria acontecer. Isso aqui é um caso que evidentemente não é para levar para o STF. O mero fato de haver a menção a um nome de um ministro, ou de um presidente, ou de um deputado, não necessariamente joga a coisa para o STF. Essa pessoa tem que ser acusada de alguma coisa. Né? E, enfim, é realmente uma coisa, mostra como tem acontecido as coisas no STF. O STF virou o presidente do Brasil, manda no Brasil, faz o que quer, pune quem quer com qualquer arma que tiver à disposição. Se não tiver um processo, inventa um processo, não é problema nenhum para eles. Essa é a situação que a gente está vivendo. É muito triste. O STF vai levar muito tempo para recuperar a credibilidade dele aqui no Brasil, se um dia recuperar.